E vocês aí dentro da Maranata, vocês líderes da Maranata, honram a família de vocês? Está no ar. News. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar com vocês sobre a live, mais uma live do Josias. O Josias fez no dia 16 de fevereiro agora, de 2024. E o programa dele é Família, um projeto de Deus. Irmãos, e o tema que o Josias colocou foi aquele velho tema, aquele que nós já conhecemos. Bem, pelo menos da minha época, né? Chama-se Limite do Espírito Santo. E ele quis encaixar isso daí dentro da família. Então nós vamos ver no que deu. Ou seja, não deu em nada. Mas eu quero que vocês fiquem até o final para vocês perceberem o quanto esses pastores são despreparados quando o tema é família. E como eles passaram a vida toda com essa conversa de o limite do Espírito Santo, limite do Espírito Santo. Irmãos, isso é da minha época, isso aí é coisa de 30, 35 anos atrás. Isso aí é bem antigo mesmo. Irmãos, e eles estão até hoje batendo nessa tecla e tentando encaixar ainda nesse aspecto de família. E ele usou aquele provérbio 23, 10, que diz assim: não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Né? Tem alguma versão que fala assim: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Irmãos, e essa live, como nós falamos, do começo ao fim, a gente vê que eles estavam bem desconectados com o tema. Josias lançou o tema, eles fugiram do tema. Ficaram ali colocando vários textos do Antigo Testamento, acho que só um texto do Novo Testamento. Os outros, todos do Antigo Testamento. Aliás, eles jogam muito com os textos do Antigo Testamento e de forma isolada. Eles não explicam nada. Simplesmente eles colocam ali e pronto. Admite que você sabe e ficam ali falando, sem dizer nada claro. Nada é claro, nada é objetivo. Parece que os maranatas já acostumaram com essas mensagens que tem que ficar interpretando, tentar adivinhar o que eles estão dizendo. Parece que eles já têm essa prática de falar sem ser claro, porque sabe que os maranatas vão entender. Eu acho que é isso. Porque nada é claro, nada é objetivo. Né? E o Josias, então, irmãos, ele chamou 2 pastores. Né? E se eles são pastores, estão na obra, com certeza são os concordinos de Gedeuti, estão ali concordando com tudo. Por isso que eles estão pastores até hoje ali dentro da seita Maranata. Eu não os conheço, mas se eles estão até hoje ali, com certeza eles estão concordando com tudo isso. Senão eles não estariam ali, não é verdade? Então, eles são, um chama-se Ricardo Diniz, que eu não conheço, nunca ouvi, nem o outro que tem aparenta ter mais idade do que o Ricardo, chama-se Fernando Almeida. Né? E eles, irmãos, é interessante que eles vão falando e eles não passam assim uma segurança naquilo que eles estão dizendo. Eles saem jogando os textos que eles vão lembrando, acho que eles anotaram alguma coisa, não sei. Né? Mas a gente percebe que eles caíram de paraquedas ali. Né? Essa é a impressão que passou, pelo menos. Vocês podem depois ver no YouTube. Olha, Josias, estou até fazendo propaganda aqui do seu programa, porque tem pouquinha visualização, né? Tem poucas visualizações comparado com as escolas bíblicas ali do Gedeutigueiros, né? Tem poucas visualizações. Né? O assunto, quando é família, a Maranata não está muito acostumado, né? Com esse negócio de família e tal, né? Então, o que mais que eles falam? Eles falam, então, do texto, né? E falam, irmãos, esse texto, se a gente for perceber bem, está falando de herdades, especificamente dos órfãos. Irmãos, está falando que não poderia mudar os marcos, não poderia alterar
alterar, talvez seja aquelas estacas, não sei se era isso que eles usavam naquela época. Hoje nós chamamos de cerca, né? De uma fazenda, de uma chácara, de um sítio. Mas talvez naquela época fosse estaca, alguma coisa assim, algum marco ali. Havia alguns marcos, mas não podiam ser alterados de jeito nenhum. Mas Josias e os outros dois ali ficaram então espiritualizando isso, como passaram a vida toda espiritualizando isso na nossa mente. Mas a questão é que não podiam ser alterados por ninguém. Isso está na lei. Está lá em Deuteronômio 19, 14. Eu até usei aqui a versão corrigida, que eles gostam muito, diz assim, olha, 19, 14, Deuteronômio. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Então não podia mudar esses marcos, nem do próximo, nem de ninguém. E lá em Provérbios fala que é dos órfãos, né? Não era para mudar os marcos. E é interessante que eles reprovam isso, né? Eles reprovam, e até hoje é reprovado isso, você passar, digamos, passar a perna em alguém, nesse aspecto de você mudar o marco de uma propriedade, de um terreno, de um lote, seja o que for. E isso, irmãos, é considerado uma maldição. É considerado uma maldição na lei. Está lá em Deuteronômio 27, 17, quando eles declararam as maldições lá no Monte Ebal. Então diz assim, olha, maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Então isso era tido como uma maldição para a pessoa que removesse os marcos, né, alterassem os limites ali daquela propriedade do próximo. Mas eles ficaram espiritualizando isso, espiritualizaram. E aqui também, eles não fugiram a regra, né, de espiritualizar as coisas, né? Irmãos, para se falar de limite do Espírito Santo, bom, pelo menos dá a entender que quando a gente discerne o que é um pecado, discerne o que é o pecado, quando nós discernimos que aquilo é um pecado que não agrada a Deus, que é reprovado por Deus, aquilo se torna, então, um limite. A gente foge do pecado. Limite do Espírito Santo talvez seja nesse aspecto que a gente possa vir a entender, né? Ou quando você está ali traçando um caminho, caminhando, né? Traçando um caminho que possa vir a levar você a pecar. Se você tem esse discernimento que aquilo possa te levar a pecar, então você tem que fugir do pecado. Não ficar ali brincando com o pecado. Então é isso que eu entendo quando o Espírito Santo está ali falando, olha, não fique aí, saia desse lugar, não avance, deixe isso. Aí eu entendo como algo. Quando a gente discerne o que é pecado, a gente consegue entender que existe, então, talvez esse limite. Mas não tem nada a ver com esse texto que eles colocam ali de Provérbios, nem de Deuteronômio, nem nada disso. E está falando das... Não tem relação, né? Mas simplesmente eles espiritualizam. E Josias cita umas 2 vezes. Se a gente for entender literalmente, a gente vê que está falando dos marcos, de uma propriedade. Ele fala isso, Josias, olha que incrível. Ele fala, mas né, ele mesmo reconhece que aquilo dá a impressão que ele está ali reconhecendo que literalmente não tem nada a ver com algo espiritual, mas espiritualizando, então, né, vamos espiritualizar aqui, né, vamos sair dessa terra e vamos transportar lá para outro mundo aqui, né, espiritual, né, o mundo dos gedeutigueiros, né? Então, moço, esse texto de Deuteronômio era reprovado por Deus, era. E eu acredito que e até hoje né? Porque os judeus, eles respeitam a lei até hoje, né? Eles são ali, eles aceitam o Antigo Testamento como a lei para eles, né? Eles respeitam a lei, né? Mas, irmãos, aqui no Brasil também isso é considerado
um crime aqui no Brasil. Olha só, o Código Penal fala no artigo 161, diz assim: suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, tá vendo? Para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, pena de 1 a 6 meses de multa. Vou contar aqui uma historinha bem rápida para vocês. Minha mãe, quando meu pai faleceu, eu tinha 4 anos na época, quando meu pai faleceu. Alguns anos depois, uns 2 anos depois, ela comprou um lote lá na cidade de Itapetininga. E depois ela construiu a nossa casa ali. Esse lote era de uma chácara. E essa chácara, o proprietário dessa chácara, loteou. E cada um foi comprando um pedacinho da chácara. E ali depois passou uma rua ali por dentro. A minha mãe foi a última a construir a nossa casa nesse lote. E como ela foi a última, o vizinho da direita roubou, tirou, meio metro para ele, e o da esquerda também meio metro para ele. O lote que tinha 10 metros de largura, minha mãe ficou com 9 metros. Que cada um veio e avançou um pouquinho de um lado, outro veio e avançou um pouquinho do outro. Ou seja, eles mudaram o marco do terreno, entenderam? Eles mudaram essa linha divisória. E isso é crime. Mas a minha mãe, na época, não quis se meter em nada. Isso já tem quantos anos, Tá, minha mãe, muito pacífica, tudo, deixou por isso mesmo. Mas isso é um crime, é considerado um crime até hoje. Afinal, então, irmãos, o que eu quero bater em cima? Que o tema que Josias colocou, eles ficaram falando meia hora, mas não falaram de nada. Afinal, quais são esses limites? Existem limites? Que bom. Então vamos ver então quais são os limites do Espírito Santo. Eles espiritualizaram, então a gente tem que saber quais são esses limites, ué. Então diz aí quais são. Eles passaram meia hora conversando, falando, e não disseram nada. Não disseram nem coisa com coisa. Nada. Nem o Fernando, nem o tal de Ricardo Diniz não citaram nenhum limite. Irmãos, pensem bem comigo. Eu vou fazer um vídeo sobre suplementação. Vou falar de suplemento. Eu uso tal suplemento, mas não diz o nome, eu não digo o nome do suplemento, eu não digo para que serve, eu não digo aonde que compra, qual a dose que eu tomo, não falo nada. Deixo vago. Suplemento é bom. Tem um suplemento. Suplemento é bom para a saúde. Suplemento é bom, a gente tem que tomar, porque faz bem para a saúde. Eu sempre tomo, porque suplemento, é algo que... Não fala coisa com coisa, ou seja, é tudo muito raso. Quanto mais específico você é no assunto, quanto mais detalhes você dá, você coloca, você é mais específico mesmo, o assunto se torna mais interessante. Quando você vai ver um vídeo a respeito de um celular, seja um celular tal aí, você diz a marca, o preço, o modelo, aonde você comprou, aonde você pode ser encontrado, foi comprado no ano tal, eu tenho aqui as especificações, tudo isso. Tem uma câmera assim, assado, tenho isso, tem aquilo, tem alcance e tal. Mas tudo isso. Isso se torna interessante, mas eles não falam nada com nada. Tudo é muito vago, tudo é muito raso. Porque esse é o estilo Maranata. Esse é o estilo de seita Maranata. Tudo é muito raso e muito vago. E que se torna sem conteúdo e uma mensagem que vazia. Vazia. Eles ficam ali falando, mas não dizem nada com nada. A ideia, o que eu penso, que a ideia é sempre de enganar os membros a fim de mostrar que eles estão preocupados com família. Eu acho que eles estão tão preocupados com família. Será que estão mesmo?
Ah, estão meio preocupados com a família, né? Mas a gente sabe que eles não têm preocupação nenhuma com a família. A seita, de uma maneira geral, não tem essa preocupação. E a preocupação deles é viver a obra, é almoçar obra, jantar obra, como diz Gedeuti. Tem que viver a obra, passar finais de semana ali na obra, nos Manaíns. Ou você, se você não estiver lá dando uma aula, ou você tem que sentar lá, ficar ouvindo. Ou se você não está na cidade do seminário, você tem que ir lá para a igreja, ligar o satélite lá. Você tem que estar vivendo a obra. Agora, como que um pastor vai falar, um pastor da seita Maranata, que é uma seita que exige muito do tempo da pessoa, principalmente se for um pastor, exige muito tempo dele para tudo ali, né? Para tudo que precisar ali, porque cada pastor local tem ali os dias de culto, que tem que ligar o satélite. Às vezes ele nem tá dando a palavra, mas ele está administrando aquilo tudo. Tem que ficar passando as orientações ali, né, do Gedeuti. E eu penso, como que um pastor que trabalha, geralmente eles trabalham, dão um expediente de 8 horas por dia, digamos assim, e seja mais meia hora de deslocamento para ir, meia hora para voltar, mais um tempo ali que você tem que gastar para almoçar. Aí você vai de noite para a igreja. Final de semana também você tem que se dedicar à instituição. Qual o tempo que ele tem para os filhos, para a esposa dele? Irmãos, na seita, tá cheio de irmãs que são viúvas e maridos vivos. Nós recebemos áudios, relatos de irmãs que estão ali, às vezes só acompanhando o marido ali dentro. Mas o marido não tem tempo para ela, não tem tempo para os filhos. Ela cria os filhos sozinha. Ele está lá só por conta disso. Aliás, é até melhor, né? Ficar por conta da instituição. Não? Você não precisa ficar trocando fralda de ninguém, você não precisa ficar ali indo para médico, levando para tomar vacina, levando para tomar isso, para tomar um remédio, para comprando remédio na farmácia, tal, administrando uma casa. Irmãos, administrar uma casa é algo complicado também. Não é uma tarefa fácil. Mas eles não. Ah, não. É melhor, né, administrar a igreja, porque lá ninguém pode reclamar de nada. Né? Ali dentro, vai reclamar de alguma coisa. Não teve a irmã ali do Amazonas que foi reclamar para o Gedeuti com relação ao almoço, do horário da escola bíblica, que ela tinha que fazer o almoço dela? O que aconteceu? Foi totalmente desrespeitada. Irmãos, eu nunca vi algo tão desumano ali dentro para uma irmã de longe. Né? A gente não sabe quais são os recursos dessa irmã. Se ela tem alguém para cozinhar para ela. Né? Gedeuti, eu acredito que sim, que ele tem lá, né? Uma pessoa para fazer lá um filezinho grelhado para ele, né? Um franguinho grelhado, do jeito que ele quiser. Mas e essa irmã? Né? Então, irmãos, é complicado. É complicado você administrar um lar. É mais fácil administrar uma igreja. E ninguém pode reclamar de nada. Tem que achar tudo uma bênção. Já, às vezes, a mulher pode reclamar, os filhos podem reclamar. Ah, você senta na mesa com a gente e não dá atenção, tá aí com o celular na mão. Não, mulher, é que eu tenho que ficar vendo aqui quais são as orientações do Gedeuti que está passando aqui, quais são as orientações para ir para o seminário tal, e não sei o quê, papapá, papapá. Às vezes fica ali com o WhatsApp ligado ali e tal, às vezes até na hora de almoçar, de jantar, final de semana, alguma coisa assim. E será que ele toma café com a família no domingo? Como que é isso? Né? Será que ele tem tempo para isso? Então, irmãos, é complicado. Se um pastor dedica mais ou menos 10 horas por dia em questão do seu trabalho, da sua vida profissional, e à noite tem que ir para a igreja, né? Lá para aquela casa de tijolinho, atrás daquela mesinha de madeira, não sei quantos dias da semana ele vai. Parece que hoje, segunda-feira, não tem culto. Não sei se tem terça, não sei. Depois vocês podem até nos ajudar aí colocando nos comentários essa informação. Que eu
confesso que eu não sei mais, que eles mudaram muito, mexeram. Antigamente era todos os dias, né? Porque o Senhor revelou que o maná que desce dos céus, todo dia tem que se alimentar do maná, do pão, né? Mas parece que o maná não está caindo mais todo dia, né? Aliás, como dizem, né? O pasto está seco aí dentro, né? Então, irmãos, o que eu volto a dizer para vocês, que é complicado a vida desses pastores aí, né? Desses obreiros ou diáconos, né? Ter que cumprir as orientações ali quase todas as noites. E como é que faz com relação à família? Sendo que ainda tem uma vida profissional. Né? O fator tempo, irmãos, é um fator muito importante para a construção de um lar saudável. Isso é muito importante. E será, irmãos, que as famílias, então, da seita Maranata, será que eles têm um lar saudável? Será que tem mesmo? Mas estou falando de família, estão falando. E daí? O que eles estão falando? E será que o que eles falam, eles praticam mesmo? Né? Pelo menos o que eles estão dizendo. Bom, vamos voltar para o vídeo, então. Para o vídeo, no início, então, Josias pede ao Ricardo Diniz. Sim. O Josias pediu, então, para o Ricardo Diniz, leu o texto, falou, tal, não sei o quê. Então, você pode aqui identificar quais são esses marcos. Aí o Ricardo Diniz, né, eu nem conheço esse pastor, disse assim, sim, tem sim como identificar. Vamos começar, paz do Senhor, irmão. Sim, tem como. Puxa, que bom, né? Agora, então, ele vai vamos ver, né? Qual que é, eu vou até anotar aqui, né? Irmãos, ele citou o texto de 1 Coríntios 7:20. Ele nem disse que é 1 Coríntios 7. Que diz assim, cada um fique na vocação em que foi chamado. Todo mundo conhece esse texto. E ele falou e não disse mais nada. Mas eu vou só destrinchar aqui rapidamente para vocês, e resumidamente, porque são 40 versículos. Esse capítulo 7 de 1 Coríntios é um capítulo longo, que fala de solteiro, de viúva, daqueles que são casados. Então ele fala assim, olha, né, o que ele está dizendo, aqui Paulo está dizendo, irmãos, ele só citou, cada um fica na vocação que foi chamado e pronto. Não falou mais nada. Aqui Paulo, ele está dizendo, então, irmãos, não é com relação ao limite do Espírito Santo. O Paulo está dizendo assim, olha, tem nada a ver com esses marcos, nem nada disso, né? Ele está dizendo assim, olha, cada um, né, que sirva ao Senhor na circunstância em que foi chamado. Não importa a circunstância que foi chamado. A circunstância em que você se encontra, sirva ao Senhor. Né? Paulo, então, ele recomenda que se for solteiro ou viúva, que fique como eu. Paulo fala, fique assim como eu, ele recomenda. Por isso que tem gente que fala assim, né, tem estudiosos aí que fala que Paulo, ele não estava na condição de solteiro, né? Mas na condição de viúvo, né? Porque ele fala, fique como eu. Né? Pode ser solteiro, pode ser viúvo. Mas muita gente, muitos estudiosos, dizem que ele era casado, que a mulher faleceu, morreu, e por isso que ele, quando o Senhor chamou ele, depois ele se tornou um missionário, e ele então não ficou com essa preocupação de se casar novamente, né? Então ele fala assim também, olha, se for casado, não se aparte do marido. Se a mulher for incrédula, mas ela consente que você sirva ao Senhor, tudo certo, fica assim mesmo. Ou vice-versa, se o marido também consente, se a mulher consente, tá tudo certo, fique como está, né? Se você for incircunciso, olha, não precisa se circuncidar, fique assim, a circuncisão não é nada mesmo. Aí ele fala assim, olha, mas se você é circuncidado, tá bom, tá ok, sem problema. Ou se você é escravo ou livre, sirva ao Senhor. Pois tem escravo que é liberto no Senhor. E tem muitos que estão livres, mas estão escravos de alguma coisa. Como é o caso de muitos membros da Maranata. A gente sabe, são livres, né? Civilmente são livres, têm a vida livre. Mas tem a mente,
uma mente formatada por essa seita maranata. Então, Paulo fala assim, olha, se você tiver que ser... Nós sempre vamos ser escravos. Então, que sejamos escravos de Cristo. Eu achei bem interessante isso, né? Mas o texto, irmãos, como falei para vocês, é longo. Ele é minucioso. Depois vocês podem pegar o texto e ver ali, tá? 1 Coríntios, capítulo 7. Mas o Ricardo não identificou nada. Simplesmente disse, mudou de assunto, soltou ali. Né? Fernando disse, então, que precisamos pôr em prática esses marcos estabelecidos por Deus para que possamos ter a bênção do Senhor nos nossos lares. Mas quais são esses marcos, Fernando? Afinal, quais são esses marcos que você não disse? Posso chutar aqui? Será que é isso que você quis dizer? Ir todo dia no culto, ir na madrugada, fazer o jejum dormindo, o que mais? Ir para toda noite lá, não sei se tem pré-culto hoje em dia ainda, tem que ficar escrevendo aqueles papelzinhos lá e passar para frente lá, que seja... Depois eles fazem aquela bibliomancia ali, aquela questão ali de positivo, negativo, né? Levantar durante o culto para orar, é isso que são os marcos do Espírito Santo? É isso? Irmãos, sabe que os marcos, não só a Maranata, mas tem igreja que usa também esse texto para colocar algumas regras. Eu vi até de uma igreja lá, acho que era uma Assembleia de Deus no Maranhão, falando assim, não pode ir no cinema, não pode usar calça comprida. Até que eu achei eles, assim, digamos, até mais honestos, pelo menos eles colocaram de uma forma explícita as regras deles, né? Agora, a Maranata não, né? Eles falam da doutrina, nada é claro, nada fica muito... explícito, né? Não fica, né? Fernando disse então que se olharmos toda a palavra de Deus, olha só o que ele falou, se olharmos toda a palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento, o Senhor dá ênfase à família. Que bom que o Senhor dá ênfase à família. E vocês aí dentro dão ênfase, dão importância à família? Dão? Quando? Como? Como que vocês tratam suas mulheres, a esposa, os filhos? Como que é isso? Né? Se a gente for seguir o exemplo do Gedeuti, olha, Gedeuti nesse domingo aí, como nós já citamos da mulher lá do Amazonas, olha, é um negócio complicado, né? As irmãs ali, a gente sabe que são bem desrespeitadas, né? Josias, então, disse dos limites, mas também não falou coisa com coisa. Eles não falam coisa com coisa, não falam nada. No minuto 4,42 segundos, disse que às vezes a gente ultrapassa, isso aqui foi Josias que disse, os limites e acabamos atingindo outras pessoas, outros espaços. Josias disse então que isso é literal e trazendo para o espiritual, seria que esses marcos antigos são os limites do Espírito Santo. Mas quais são esses limites na vida prática? Quais são, Josias? Devia ter deixado aqui. Não falou nada, ficou vago, vazio. Aí citaram Abraão. Cita Abraão que mandou buscar uma mulher da sua parentela para seu filho. Tá, e daí? Tá querendo dizer o quê? Não, que tem que casar só com quem é da Maranata, é isso? Né? Aí diz assim, olha, ter a presença de Deus é que faz enxergar, alcançar quais são os limites. Fernando fala de Abraão também, fala de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esses que são os limites, é servir o Senhor? Mas servir o Senhor como? Diz alguma coisa mais específica. Quais são esses limites? Cadê os limites? Eles ficam chutando, falando. Eu e minha casa servimos ao Senhor. É lá de Abraão que foi buscar. Não sei o quê. Mas e daí? Tem que amarrar o negócio, tem que amarrar no tema. Eles citaram, tiraram para tudo quanto é lado, mas
aleatoriamente. Irmãos, qual é o tema? São os limites do Espírito Santo. Fernando aí fala que os filhos são herança de Deus. E daí, que bom. E que isso tem a ver com o tema? Fala o versículo: instrua o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ok. E cadê os limites? Fernando falou... isso aqui achei até interessante. O Fernando Almeida falou, então, irmãos, ele citou o Shema de Israel, o Ouça de Israel, como se fosse uma orientação para os pais, né? Bom, não deixa de ser. Mas, irmãos, o Shema de Israel vai muito além disso. É a confissão de fé dos judeus. Ele nem colocou aqui, mas é Deuteronômio 6, verso 4. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o chamado de Israel. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atará por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos. Irmãos, são aquelas caixinhas de couro que eles amarram aqui na testa, literalmente, e usam essa caixinha. São os tefilins que eles amarram na mão. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui, irmãos, é o mezuzá judaico. O mezuzá significa batente. É como se fosse, irmãos, esse batente que eles usam até hoje, em muitas casas. Parece que se fosse um estojinho com uma flâmula lá dentro, um pedaço de pano, de papel, não sei, com o Shema de Israel. O Shema é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a confissão de fé deles, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Mas isso aqui é um mandamento. Vai muito mais além do que uma orientação para os pais. Também não deixa de ser. Mas é algo muito, como se diz, sagrado para os judeus, né? E Fernando disse que isso tudo é a doutrina, né? Andar pelo caminho, não sei o quê. A doutrina tem que ser colocada em prática, em casa, no trabalho. Fernando disse: sentado à mesa, nos momentos de lazer. Que lazer? Pergunto eu. Quando vocês vão à praia com os filhos? Mas praia não é coisa do mundo? Pode ir na praia? Quando vocês vão no cinema com os filhos, sentam ali, vai ver um filminho ali, né? Come uma pipoca, tal, um refrigerante. Não, mas isso não pode, isso é coisa do mundo. Mas então, o que é? Qual é o lazer? Se tudo é do mundo. Não sei, é assim, tudo é do mundo. Aí o lazer dele se torna o quê? Aí, para os manaíns, para os seminários, agora tem unidos em família. Tá lá jogando água nas crianças. Tem até tirolesa agora. Olha que avanço, hein? Mas é um avanço mesmo, tá vendo? Tudo que eles condenavam agora estão fazendo, né? Estão fazendo esse movimento todo aí dentro aí dos manaíns, né? As crianças estão achando bom. As crianças agradecem, viu? Agora tem que colocar manteiga no pão, viu, Gedeu? Faltou manteiga no pão. Põe manteiga no pão. Tem criança lá que tá reclamando que não tem manteiga no pão, falta o queijo. Faltou queijo no pão. Mas isso que eu digo, cadê o lazer? Quais são? Que lazer é esse, Fernando Almeida? Né? E Josias, então, no minuto 17.16, ele soltou uma pérola, entre outras, né? Diz que o homem ele tem que se adaptar ao evangelho, não o evangelho ao homem. Uma coisa assim, né? Irmãos, a questão aqui não é se adaptar. A questão aqui é você se converter a Cristo.
se converter e mudar o seu caráter, a sua vida, mudar de direção e seguir agora os ensinamentos de Cristo. Isso sim, Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Depois vocês conferem lá quando ele fala que, né, que não tem que o homem se adaptar, né, o evangelho ao homem, mas o homem se adaptar ao evangelho. Bom, o Gedeuti fez uma boa adaptação aí, né? Pegou o livro de Cantares ali, fez uma adaptação, né? Virou Inventários de Gedeuti, né? Bom, e tudo isso, irmãos, a gente percebe que a Maranata não está preocupado com o evangelho de Cristo. Eles não têm essa preocupação. Tudo isso é só uma fachada, é só um marketing quando eles estão aí. Nem preocupado com família, tudo isso também é marketing, é jogada de marketing. Vamos fazer umas livezinhas aqui, embora ninguém entenda nada de nada, tá? Mas vamos só para, talvez, mostrar que a gente está, né, se preocupando com a família, temos um material aqui para ajudar as famílias. Vamos se juntar aqui, fazer aqui, né? E passar esse material. Que material? Que material que vocês passaram? Irmãos, e seita é assim mesmo. É tudo isso. A impressão que dá que é uma tática, na verdade, né? Que eles estão usando para prender mais ainda as pessoas ali dentro. Para mostrar que estão se importando com esse assunto, né? Mas eles não falam de evangelho. Ah, falo sim de Jesus. Fico falando o tempo todo. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Maranata, 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 Maranata. Meus irmãos, tá bom. Jesus vai voltar, mas eles usam isso. É para pressionar você a ficar ali dentro. Para você não sair dali, porque você pode ficar, não ser arrebatado, entendeu? Então eles usam isso no aspecto de amedrontar a sua vida. E você fica ali dentro amedrontado. Eu tenho medo de ficar, tenho medo de Jesus voltar e eu não subir e tal. Né? Isso sim. Isso não é pregar o evangelho, mas isso sim é uma característica de seita. É ficar pressionando, amedrontando as pessoas. Né? E eles, irmãos, estão sempre usando a live toda, como nós falamos, textos do Antigo Testamento. Né? E a Maranata, ela tem essa característica. Toda seita tem essa característica de usar textos do Antigo Testamento. Eles têm mesmo isso. Faz parte da cultura deles. Né? Tanto que eles falam, né, a casa de Deus, que está lá no Antigo Testamento, eles colocam isso como se fosse igreja. Altar que tem lá no tabernáculo, altar que tem no Templo de Salomão, altar, eles colocam como se fosse o púlpito. Né? Mas o sacerdote ficava imolando ali o cordeiro, o sacerdote imolava. Talvez usem essa figura para mostrar que a mulher não pode usar o púlpito, não pode subir no altar. E só o sacerdote podia usar o altar. Só o sacerdote podia imolar o cordeiro. Então a mulher fica ali no tal de pupinho, não sei o quê. Olha, é um vexame, né? Bom, Ricardo Diniz, então, citou a história de Abraão, intercede por seu sobrinho Ló. Bacana, eu conheço a história, legal mesmo, gosto muito dessa história. Mas o que tem isso a ver com os limites do Espírito Santo? Cadê os limites, Ricardo? Diz que Deus, de certa forma, honra a família. Sim. E vocês aí dentro da Maranata? Vocês líderes da Maranata, honram a família de vocês? Como? Deixando de lado e correndo só para o seminário? Correndo para a igreja, deixando a família em casa, com os filhos, a mulher em casa? É assim? Aí que Deus deu o livramento a Ló e também a sua família. E o Ricardo ressalta o quê? Se caso eu avance o limite, eu causo conflito. Devemos ficar no limite. Tá bom, mas o que isso... Tá vendo que não tem... Que limite é esse? Eu pensei que as pessoas falaram, não, olha, no namoro da obra o limite é assim. Né? No trato com a mulher o limite é esse. Né? Não grite, não sei o quê. Alguma coisa assim. No momento de raiva. Mas não fala nada. Não diz nada, né? Mas o Ricardo disse assim, algo bem interessante. Diz que devemos ficar no limite. Só se esse limite, então, é a obra. Deve ser, então, né?
Deve ser, né? Ficar na obra, não sair da seita. Deve ser, né? Aí Josias vai lá pro Éden, aqui é até interessante também. Josias, ele volta lá pro Éden e diz que Deus formou todas as coisas. Mas aí veio o pecado, Deus mudou as coisas. Né? Agora a mulher passa a ter filho com dor, e o homem tem que trabalhar, algo assim, né? Mas a ênfase está aqui. Ele diz que Deus mudou as coisas. E o Fernando, achei, aqui foi bom, porque ele corrigiu o Josias, né? Ponto para você, hein, Fernando? Corrigiu o Josias, disse assim, ó, que todo pecado tem suas consequências, e isso é a consequência do pecado. É exatamente isso, né? Deus não mudou as coisas, isso é a consequência do pecado. Muito bom, né? Pelo menos uma coisa que ele disse, né? Que realmente está certo, né? E Fernando, antes do encerramento do Josias, disse que o filho tem que honrar o pai para que se prolongue seus dias aqui na terra. Mas isso eles vão deixar para outro assunto. E Josias vai dizer, esse gancho aí, bacana, legal, vamos deixar para o próximo assunto. Então, né, nem vou falar sobre honrar, porque depois vai deixar isso para outro assunto. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua família e que você, irmãos, possa sim, né, estar ali empenhado em priorizar a sua família, né? Em priorizar sua esposa, seus filhos, a mulher, seu marido. Um deve priorizar o outro. E assim teremos, então, uma vida mais saudável. Deixo aqui a dica para vocês. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.